deserto com Moisés. Ele está falando que aquele povo era um povo de dura cerviz, né? O coração deles era facilmente desviado dos caminhos do Senhor, e houve consequências disso. Então nós vamos falar dessas advertências, olhando para o passado, que aconteceu lá na época de Moisés, e vai trazer para o nosso dia de hoje, tá? Então basicamente a primeira parte vai ser isso. O versículo-chave da nossa lição hoje, para quem já está em casa e acompanhando, a gente está em 1 Coríntios 10, 31. Versículo-chave diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então vamos na introdução aí, por favor, da nossa revistinha, na página 83, a introdução. Diz assim, a segunda parte do capítulo 8 e 9, ensinam que o mau uso da liberdade cristã pode trazer prejuízo a outros cristãos e até impedir que os incrédulos se aproximem do Evangelho. Então nós falamos na lição, no capítulo 8 e no capítulo 9, Paulo falou do mau uso da nossa liberdade cristã. Vocês lembram nas semanas passadas que a gente falou de nós não comermos carne sacrificada a ídolos, os lugares que a gente frequenta, as atitudes que a gente tem. Então, a minha liberdade cristã, ela tem um limite. E qual que é o limite? Até que não prejudique o nosso irmão ou pessoas que não servem a Jesus, tá? Então, nós não temos que ser pedra de tropeço. Pelo contrário, nós devemos aproximar as pessoas através do nosso testemunho de vida. E aproximar quem? Ao Evangelho de Cristo, tá? Então é necessário a gente abrir mão de direitos e privilégios por amor a Cristo, sem comprometer princípios morais e espirituais. Isso foi o que a gente falou nas aulas passadas, tá? Então, eu abro mão do meu direito, do meu privilégio, por amor a quem? A Cristo, né? Então eu abro mão de fazer alguma coisa por amor a Jesus. Lembrando que Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tá? Então nós temos uma liberdade limitada. No texto que hoje é objeto do nosso estudo, o apóstolo Paulo ilustra como o uso da liberdade do cristão pode trazer prejuízos à própria alma. Então agora nós vamos falar de que a liberdade usada de maneira errada pode trazer prejuízo para quem também? Para nós. Além de trazer prejuízo para as pessoas de fora, ou até um irmão da igreja, ou irmão em Cristo, agora ela pode trazer dano para a minha própria vida, tá? Então, aquilo que eu faço de errado, né, ou aquilo que eu tenho como um comportamento ruim, ele pode trazer prejuízo, o mau uso da liberdade pode trazer prejuízo para a minha própria vida. No ponto 1 aí, ele fala, cuidado com a presunção, tá? Se não tiver cuidado, qualquer cristão pode se tornar presunçoso. Basta confiar na própria maturidade e espiritualidade e recusar-se a aprender da palavra de Deus. A liberdade cristã é um inigualável privilégio, mas impõe limites que, quando ultrapassamos, trazem consequências. Então, qual que é a primeira coisa que ele vai tratar? A questão da presunção. O que é a presunção? A gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente acha que a gente está acima de tudo. A gente acha que tem maturidade espiritual ou religiosa acima de tudo e de todos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Um dos principais pecados da igreja de Corinto era esse. Eles achavam que eles estavam acima muitas vezes da lei, né? E faziam e usavam da liberdade de maneira errada, achando que eles eram melhores do que os outros. Então é isso que Paulo vai falar aí. Cuidado primeiro com a presunção. Ponto 1 dentro do primeiro tópico também. As vantagens de ser liberto. Paulo havia acabado de falar do perigo de o crente ser desqualificado para o serviço cristão. Em seguida, ele ilustra como alguns da nação de Israel, nossos pais, foram reprovados, apesar de terem recebido o cuidado especial de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai ilustrar alguns atos da nação de Israel, quando eles viveram no tempo de Moisés, e ele vai falar que a liberdade que eles tiveram, eles usaram de maneira errada. E por usar de maneira errada,
eles foram reprovados por Deus. Então presta atenção, gente, o que eu estou tentando falar aqui. Eu tenho vantagem de ser uma pessoa livre, só que eu não posso usar dessa liberdade, como a nação de Israel fez, para desagradar ao Senhor. Como vocês que são pais, né? Vocês dão liberdades aos seus filhos, não dão? Só que essa liberdade, muitas vezes pode ser usada de maneira errada e pode desagradar o pai e a mãe, o filho, né? Então, você pode ir, sei lá, sair à noite e voltar meia-noite, mas que lugar que você vai? Com essa atitude você pode trazer a reprovação dos seus pais aqui terrenos. Então foi isso que aconteceu com Israel. Eles tiveram uma liberdade, mas eles usaram de maneira errada. O que mais fala? Foram inúmeras as bênçãos dadas a todos os israelitas após a libertação do Egito. Olha que interessante, gente. Agora Paulo vai falar de tudo aquilo que a nação de Israel teve nessa época da escravidão do Egito até ele ser liberto e levado para Canaã. Olha quantos milagres, quantas vantagens eles tinham de serem o povo de Deus. A primeira, a nuvem ou uma nuvem os guiou e protegeu de modo sobrenatural. Andar com Deus, irmãos, é o maior privilégio que nós temos na nossa vida. Eu fico imaginando esse povo de Israel que saiu da escravidão do Egito e andou no deserto e peregrinou durante 40 anos. Eles tiveram uma nuvem, e nuvem mesmo, irmãos. De dia era uma nuvem que trazia refrigério no calor do deserto, e à noite Deus fazia o quê? Mandava uma coluna de fogo para esquentá-los no frio do deserto. Então eles tiveram essa nuvem que guiou e protegeu a nação de Israel de uma forma sobrenatural. Então é bom servir a Deus? É bom, né? Tem vantagem de ser filho de Deus, de ser liberto pelo Senhor? Tem. A letra B, eles passaram pelo mar, um obstáculo aparentemente intransponível. Além disso, de terem a nuvem, né? Eles também passaram pelo mar. Alguém já viu algum mar se abrir? Alguém já viu um rio se abrir? Essa nação aqui de Israel viu, né? A palavra fala que Moisés bateu o cajado sobre as águas e as águas dividiram em 2 muros e eles passaram de pés enxutos, secos, diante desse mar. Então algo que era intransponível se tornou algo que desse passagem para eles, né? Letra C, eles foram batizados com respeito a Moisés, identificaram-se com ele, reconheceram a sua liderança. Esse povo, além de passar pelo mar ali, pés a seco, além de ter essa nuvem guiando e acompanhando eles tinham nada mais, nada menos do que Moisés liderando a eles. Então esse povo teve um ótimo líder. Letra D, eles comeram um só manjar espiritual, o alimento provido de forma sobrenatural enquanto eles estavam no deserto. Qual que era o alimento do deserto? Quem se lembra? O que era? O maná. A Bíblia fala lá em Êxodo que todos os dias Deus, através do orvalho, trazia esse pão. Esse pão que alimentou eles durante 40 anos no deserto. Uma outra coisa que eles tiveram também de benefícios, né, ou vantagens de serem libertos. Eles beberam da mesma fonte espiritual. A água não lhes faltou, também como resultado de uma provisão sobrenatural. Viver 40 anos no deserto, irmãos, não é igual viver 40 anos numa cidade. Cidade a gente tem recursos. Pode faltar água um dia ou outro, mas você tem recursos, você tem mercado, você tem várias opções para suprir uma necessidade básica. No deserto, não. E esse povo, lá quando saíram do Egito até Canaã, eles não tiveram falta de nada, tanto do pão quanto da água também, né? De forma sobrenatural, Deus deu essa provisão. A pedra, né, que está aí na revistinha, diz: a pedra espiritual que acompanhava os israelitas era uma figura que Paulo identificava como Cristo. Ele é a fonte de todas as bênçãos, acompanhava-os durante a sua jornada. Paulo está afirmando que nessa peregrinação do deserto até a terra prometida, Cristo estava presente, né?
E é interessante que o apóstolo Pedro fala que a pedra angular da igreja é quem? É Cristo. E essa pedra também estava presente lá no deserto. E essa pedra está presente aqui também nos dias de hoje. Então deu para entender, gente? Essas são as vantagens que o povo de Israel teve quando peregrinou no deserto. Só que, lembra, eles tiveram essa vantagem, só que eles abusaram da liberdade que Deus havia dado. E é isso que nós vamos falar no item 2 aí. Quais são esses abusos da liberdade? Entretanto, a maioria dos israelitas que desfrutou dos privilégios da liberdade não foi do agrado do Senhor. Ou seja, a maioria desse povo que saiu do Egito até a terra prometida, a maneira que eles viveram, de forma não só com liberdade, mas libertinagem, não agradaram ao Senhor com as suas atitudes. Isso é muito triste, irmão. Sabe por quê? Porque um povo que viu tudo isso, é um povo que aproveitou de uma forma errada a liberdade que Deus havia dado. E quantos de nós não somos assim também? Deus faz milagres, Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus restaura famílias, Deus restaura vidas, Deus transforma todo o nosso ser, nossa casa, nossa família, e muitas vezes nós usamos a nossa liberdade para desagradar ao nosso Senhor, né? Qualquer pratinho de lentilha a gente troca pela presença do Senhor. Então que possamos refletir com relação a isso, tá? Então, a maioria deles, né, que desfrutou de todos os privilégios, não agradou ao Senhor. Da geração que partiu do Egito com Moisés, apenas Josué e Calebe chegaram à terra de Canaã. Irmãos, eu estou falando de apenas 2 pessoas com seus familiares. Eles saíram do Egito, a palavra fala que só de soldados, homens que eram preparados para a guerra, tinha mais de 600 mil homens. Sabe quantos entraram na terra prometida? Josué e Calebe, com a sua descendência. Olha que alerta que Deus está trazendo para nós, né? Que a liberdade usada de forma errada pode trazer destruição para as nossas vidas e para a nossa descendência. Então, a maioria saiu do Egito, da escravidão, e morreram aonde? No deserto, não entraram na terra prometida, né? Isso é muito triste. Os demais foram prostrados no deserto. Foi a demonstração do desagrado de Deus com uma geração presunçosa, né? Lembra daquele texto onde Moisés vai ao monte orar, Deus está dando as tábuas da lei, os mandamentos para ele, e Deus fala para Moisés: Moisés, desce porque o povo se corrompeu. E quando Moisés chega lá no arraial, diz que eles tinham feito um bezerro de ouro, e eles estavam dançando, idolatrando, né, esse bezerro de ouro. Então, para você ver que, por tudo aquilo que eles tinham de benefícios, de vantagem de servir a Deus, de saírem da escravidão do Egito, eles abusaram dessa liberdade, né? E voltaram as suas costas para Deus, ao invés de colocar a sua face diante do Senhor. Por causa do quê? Uma das coisas, da presunção. As tragédias que aconteceram com os israelitas devem ser tomadas como exemplo. Aos cristãos de Corinto e aos de todas as partes é recomendável que não se vangloriem da própria condição espiritual. Nós todos caímos em uma cilada perigosa, diz o apóstolo, se nos permitirmos pensar que o pecado não tem importância. Que eu e você possamos tomar cuidado com relação a isso, né? Aquela geração toda, tirando Calebe e Josué, foram mortas no deserto, não alcançaram a terra prometida. Então, que eu e você não nos vangloriemos da nossa condição espiritual. Se você é o que é, se você tem andado de maneira santa, reta, digna diante do Senhor, a glória é a Ele e não a você. Os pecados cometidos pelos israelitas sob a liderança de Moisés tinham paralelo com os que eram cometidos na comunidade cristã de Corinto. E é isso que ele vai fazer agora, um paralelo aqui, Paulo. Ele vai falar que assim como lá no deserto o povo pecou contra o Senhor,
Esses pecados fazem um paralelo com o pecado de hoje da igreja de Corinto aqui que Paulo está relatando. Qual que é o primeiro deles? Cobiça. No 1 Coríntios 10, 6, diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então a primeira coisa que Paulo alerta a igreja de Corinto é com relação à cobiça. Aquele povo, eles preferiam a comida do Egito do que o maná oferecido por Deus. Eu lembro quando, só para ilustrar isso que ele está falando aqui da cobiça, eu lembro quando eu era adolescente, jovem assim, 15, 16 anos de idade, eu olhava para a igreja e olhava para o mundo. E isso acontece muito no coração de um adolescente, de um jovem. Eu olhava para o mundo e falava, nossa, deve ser bom o mundo. As festas, naquela época tinha os bailes, os shows, e a gente falava, puxa, eu acho que lá é melhor do que aqui. Isso é uma cobiça. O povo de Israel, que tinha saído do Egito, que estavam ali no deserto peregrinando, o que ele falava volta e outra para Moisés? Antes nós estivéssemos aonde? Lá no Egito. Irmãos, o que é melhor? Pensa comigo, você que está aqui e está em casa me acompanhando. Viver como escravo ou viver como uma pessoa livre? Você tem dúvida de qual você escolher? Escravo ou livre? Ninguém escolhe ser escravo. Só que o povo, nesse momento aqui que eles estavam peregrinando no deserto, eles estavam livres, mas eles queriam voltar para onde? Para a escravidão. Eles haviam saído, isso é uma frase clichê no nosso meio, Eles haviam saído do Egito, mas o Egito e a escravidão não havia saído aonde? Do coração deles. Eles estavam dizendo, é bom tudo isso, ver nuvem, ver o maná descendo do céu, mas a gente prefere voltar lá para o Egito, lá que a gente era feliz, E como eu estava falando de mim mesmo, eu comecei a olhar para o mundo e acabei me afastando de Deus. Eu achei que a comida que o mundo oferecia era melhor que a comida que Deus oferecia para mim. Só que a comida que o mundo oferece, irmãos, é uma comida podre. Lembra quando o filho pródigo pega todos os seus bens ali, a sua herança, e ele sai para torrar o dinheiro que ele havia recebido como herança? Diz que enquanto ele estava ali no bem bom, estava tudo bem. Só que aí ele começou a cair num declínio. E a hora que ele viu, ele estava cuidando de porcos. E ali há um despertar de Deus na vida dele, e ele fala, puxa vida, um funcionário do meu pai come melhor do que eu vou voltar para a casa do pai. Então, cuidado com aquilo que você está cobiçando, Às vezes a gente olha para os ímpios, a gente fala, nossa, vida boa é aquele cara que tem, Mora bem, come bem, vive bem. Não se iluda. A comida do mundo é podre. Agora o maná de Deus traz vida. Então cuidado com a cobiça. Segundo, cuidado com a idolatria. 10:7 diz assim, não façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Quando Moisés volta do monte, o povo está cercado de um bezerro de ouro, É idolatria. Tudo aquilo, irmãos, presta atenção, tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus acaba se tornando idolatria para nós. A gente acha que idolatria é só quando nós temos uma imagem na nossa casa, temos um adereço no carro. Não, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, ou em primeiro lugar na nossa vida. O que é que aquele povo fez? Eles tiraram os olhos de Deus e criaram para si um bezerro de ouro. E veio a consequência da idolatria. A terceira coisa que aquele povo cometeu também no deserto, e a igreja de Corinto estava fazendo, a questão da imoralidade. Versículo 8 de 1 Coríntios 10 diz assim, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000 pessoas. Pensa bem, irmãos. A gente viu o que a Covid fez no mundo inteiro,
E a gente ficou chocado. Nesse dia aqui que Israel pecou, 23 mil pessoas morreram por causa do pecado. E qual foi o pecado? Imoralidade. Qual imoralidade? O texto diz aí, prostituíram-se com as filhas dos moabitas. O que Deus havia falado para o povo dele? Não se misture, não case com mulheres que forem de outro povo, de outra nação. O que os filhos de Israel fizeram? Casaram com mulheres moabitas. 23 mil pessoas morreu, né? Tendo morrido num só dia 23 mil pessoas, chegou na 24 mil o número do que morreram de uma praga que Deus deu no meio do arraial dele. Então, olha para você ver o que a imoralidade traz. Né? Imoralidade é viver de forma, é fazer do sexo algo banal, né? A igreja de Corinto ela tinha muito problema com relação à imoralidade sexual, né? O filho deitava com a mulher do pai. A gente vê que eles não corrigiram essa atitude. Então, a imoralidade é condenada pelo Senhor. 10:9, abuso da paciência de Deus. 10:9 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, né? Sabe qual que é o abuso da paciência de Deus? Eles reclamaram da comida e colocaram em dúvida a bondade do Senhor, e muitos pereceram mordidos por serpentes. Isso está lá em Números 21, do 4 ao 9. Irmãos, deixemos nós de reclamar das coisas, reclamar da comida, reclamar da casa, reclamar da igreja, reclamar de tudo, né? Isso aqui, eles abusaram da paciência de Deus. Eu não sei nem se está certo usar essa expressão, né? Abusar da paciência de Deus. Mas Deus chegou uma hora que se irou com isso. É a mesma coisa um pai. A gente tem pais ouvindo a gente, tem pais aqui na igreja também. O dia inteiro, a semana inteira, você dá tudo de si para quê? O que você faz, o Nádio? Você trabalha a semana inteira. Se esforça, para quê? Para dar o melhor para os seus filhos. É gostoso quando você chega em casa, às vezes tem lá um prato de arroz, feijão e ovo, fala assim, nossa, mas de novo tem isso? Algum pai e mãe gosta de ouvir isso? O povo no deserto estava assim, nossa, mas de novo comer maná? Nossa, mas de novo, a gente está passando por essa situação, mas de novo, eles puseram o Senhor à prova, até que muitos deles morreram mordidos por serpente no deserto, né? Porque Deus assim o permitiu. E entra também a murmuração. No 10:10, 1 Coríntios 10:10 diz assim, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, né? A murmuração. Paulo está condenando a murmuração lá do povo no deserto, e está falando para a igreja do Corinto, cuidado para não ficar murmurando, ficar reclamando, cuidado. Irmãos, eu acho que você é igual a mim, né? A gente às vezes acorda e começa a reclamar sem perceber. Choveu muito, choveu pouco, está muito sol, está muito calor. Mas é assim, é assado, a gente começa a reclamar. Cuidado. Deus está olhando para cada um de nós. Que eu e você possamos acordar a cada manhã e agradecer por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A primeira coisa é a misericórdia, a bondade, a graça dEle que se renovam sobre nós. Advertência para nós aí. Do 11 ao 13, vamos ler já? Qual que é a advertência para nós? No versículo 11. Todos estão acompanhando aí, tranquilos? No 10:11 diz assim, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Qual que é a advertência então para nós através desses 3 versículos que nós lemos aqui? Eles
eles fornecem aplicações práticas dos acontecimentos descritos anteriormente. Advertência. Aos crentes que estão muito seguros de si, que acreditam ser capazes de satisfazer os desejos da carne sem prejuízo da sua relação com Deus e com a igreja, é que se aplica esta advertência. Qual? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nunca estamos livres de certas tentações. Por essa razão, toda vigilância ainda é pouca. Então, qual que é a advertência para nós, gente? Cuidado com o pecado. Cuidado. Paulo, ele está dizendo que aquele, pois, que pensa que está de pé, tenha cuidado ou veja para que não caia. Não tem, irmãos, como a gente satisfazer os desejos da nossa carne e não ter consequência disso. Não tem como. E é isso que Paulo está falando. Você que pensa que está de pé, tome cuidado para que você não caia. Essa é a advertência para nós, né? A advertência é seguida de uma palavra de encorajamento para os cristãos que são tentados, né? Então Paulo está falando, cuidado, que você, quando você acha que está bom, cuidado que você pode cair. Cuidado, né? Às vezes a gente fala, o irmão fez isso, fez aquilo, de repente a gente cai às vezes no mesmo pecado que a gente condenou na vida do irmão. Então cuidado, essa é a advertência para nós. A advertência também seguida de uma palavra de encorajamento. Qual que é a palavra de encorajamento? Sobre a tentação ou provação. Ela não está fora da capacidade humana de suportar. Sabe o que Deus está falando? Que toda tentação é humana. O que isso quer dizer, pastor? Que dá para a gente suportar. Não tem tentação maior do que as nossas forças. É isso que ele fala. Ele diz assim no 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, você pode suportar. É humano. Não é algo sobrenatural, é humano. Então, o primeiro encorajamento, cuidado para não cair se você está de pé. Mas a primeira coisa é, quando você for tentado, lembre-se que você tem capacidade humana para suportar. Segundo, Deus promete limitar a intensidade da tentação. Ele diz assim, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Sabe o que ele está querendo dizer? Que há um limite. Deus sabe aonde até eu posso ser tentado ou não. Lembra de Jó? Jó foi tentado até o limite dele. Perdeu bens materiais, perdeu a sua família, e ele foi tentado até onde ele suportou. E ele foi fiel até o fim. Até o fim. Então, toda tentação que vier sobre nós, primeira, nós temos capacidade para suportar porque vai ser humana. Segundo, não vai vir além das nossas forças. Terceiro, ele é fiel e pode dar apoio ao que é tentado. Diz assim, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, ele vai te dar apoio. E por último, ele faz a provisão de livramento para o que é tentado. Então, dentro da força que ele dá para cada um de nós, ele também dá livramento. Dá livramento. De que forma? Sobrenatural, a gente não sabe. Às vezes você está prestes a fazer algo de errado, uma besteira, algo que desagrada ao Senhor, e de repente ele dá um livramento a você. Ou muda a mente, ou muda alguma coisa que está acontecendo naquele momento, e ele te dá um escape, um livramento. Lembra de José no Egito? Ele foi tentado. Quem se lembra da tentação de José? A mulher de Potifar. Começa lá em cima de um jovem que devia ter... Ele saiu da casa do pai dele com 17 anos, ele devia ter 19, 20 anos de idade. Ele está na época da potência humana, né, do homem. 20 anos, está no vigor. E aquela mulher está assediando ele todos os dias. Só que Deus deu livramento àquele jovem. Ele conseguiu escapar. Por ser fiel a Deus, ele foi preso. A gente sabe da história. E da prisão, Deus coloca ele como governador do Egito. Porque ele não cedeu à tentação.
Mas eu vejo Deus dando livramento para José, que foi tentado, assim como cada um de nós também o somos, tá? Até aqui, beleza? Tem alguma pergunta aí, Nani? No YouTube? Não? Tranquilo? Aqui na igreja alguém tem alguma pergunta? Nádio, Rita, as meninas aí, Dona Lourdes, Dona Cida, Tel, tem alguma pergunta? Não? Então vamos para frente. Vamos falar agora do item 2 aqui. Vamos falar sobre o cuidado da transigência. Tem 3 pontos aqui, eu acho que eu vou ter que encerrar depois desses 3 pontos aqui. Cuidado com a transigência. Nesse texto, o apóstolo Paulo adverte contra a idolatria, em particular quanto a comer carnes sacrificadas aos ídolos e participar de festas religiosas em que se adoram ídolos. Começa com um aviso dirigido aos amados para não se comprometerem com a idolatria e o apelo a serem criteriosos quanto ao ensino que lhes transmitia. Então, vamos entender aqui. Eu vou ler do 14 até o 22, só para a gente entender o que Paulo está falando agora com essa questão aqui da transigência. Vamos lá. Todos estão acompanhando aí? 1 Coríntios agora, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrifique e não a Deus. E eu não quero que eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então olha que texto forte agora que Paulo traz, a advertência forte que ele traz à igreja de Corinto, né? A transigência é saber aquilo que é certo e agir de forma errada. É como que uma transgressão, né? Você sabe que está errado, mas você vai cometer aquilo que está errado. Então, olha o que Paulo fala aí. Vamos virar a página? Vamos primeiro aí a questão da idolatria inconsciente, né? Que nós lemos aqui. É preciso que os crentes evitem ter uma atitude descuidada e leviana para com a idolatria. Todos os que participam do cálice da bênção, que antes era o nome dado ao terceiro cálice na festa da Páscoa, hoje é a cálice da ceia do Senhor. E também do pão que partimos, participam igualmente do sangue e do seu corpo. Isto é, estão em comunhão com o Salvador e desfrutam dos efeitos da sua expiação, estando identificados em consequência com o corpo de Cristo, a igreja. O que Paulo está falando? Primeira coisa, ele está falando daqueles que participam da ceia do Senhor, que é o que nós fazemos todo mês. A gente está participando do quê? Do corpo e do sangue de Cristo. Quando eu tomo o cálice e eu como do pão, eu não estou sendo, como que eu posso usar aqui a expressão? Eu estou me tornando o mesmo que Jesus. Eu estou tendo comunhão com Ele, né? Eu estou me tornando participante, igualmente do sangue de Cristo e do corpo dele. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente acha que a ceia é um culto especial. Não, irmãos. A gente está participando. É do corpo e do sangue de Jesus. E isso é tão sério que ele está falando, cuidado para que você não participe disso aqui e depois contamine sua vida com os ídolos.
Vamos lá, para frente aí, ó. Do mesmo modo, os sacerdotes israelitas que recebiam partes especiais da carne dos animais oferecidos em sacrifícios, participavam do altar, isto é, estavam em comunhão com o ofertante na adoração ao Senhor. Naquela época que o sacerdote oferecia a carne, ele estava oferecendo a carne, ele depois se alimentava daquela carne, então, ou seja, ele estava participando daquilo lá. Não tem como não ser participante. É isso que Paulo está trazendo para nós e para a igreja de Corinto. Vamos para frente aí, que é o que interessa a nós, que é a idolatria inconsciente. Assim, sacrificar a um ídolo é entrar em comunhão com ele e com os demais adoradores. Toda cerimônia religiosa envolve a comunhão com o objeto de culto e com os outros que igualmente o adorem. Desse modo, é completamente inconsistente para os cristãos participarem de qualquer expressão de culto, além do que é devido ao Senhor. Aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção nossa. A nossa forma de culto é só a Deus. O que as outras religiões fazem, irmãos, é outra expressão de culto, a não ao nosso Deus. É isso que ele está falando. Naquela época aqui, eles tinham festas idólatras como nós temos hoje. Chega agora na época de junho, a gente tem o quê? As festas juninas. Normalmente, eu não sei nessa época agora, porque faz muito tempo que eu não acompanho isso, mas normalmente, lá no passado, eles faziam a festa junina, eles levantavam o quê? O seu Theo que deve lembrar, né, a dona Cida, ele levantava um mastro, e em cima daquele mastro tinha a imagem de um santo. Deu para entender isso aí? Quando você participa de uma festa dessa, você não está tendo comunhão com aquele ídolo? Deu para entender isso, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Uma quermesse, não tem problema, pastor, vou lá, vou comer algumas coisinhas, ajuda a igreja. Não é o mesmo Deus que nós servimos, irmãos. A idolatria, né? Senão eu estou sendo inconsistente. Eu tenho que saber que a forma de culto é aquela que agrada a Deus. E que Deus, né? Porque hoje Deus abençoe, mas que Deus abençoe? Qual Deus? Deuses tem vários. Tem gente que tem um Deus que são demônios, que servem a Buda, que servem a Maomé e tantas outras coisas. É um Deus também. Não, nosso Deus é o único, o Criador e sustentador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus para morrer por nós. Então, todo culto que tira Jesus do centro, eu não devo participar. Amém, gente, por isso? Ou toda festa também, né? Que cultue algo que está fora de cultuar a Jesus, o nosso Senhor. E tem muita gente que fala, não, mas não tem nada a ver. Cuidado. Aquele que está de pé, veja, para que não caia. Cuidado. Segundo, a idolatria é demoníaca. Ao mesmo tempo em que o apóstolo levanta a dúvida quanto à validade do sacrifício ao ídolo e quanto ao valor do próprio ídolo, ele afirma que os sacrifícios a eles oferecidos são na realidade uma oferta aos demônios. Então, irmãos, nesses ritos, né, de idolatria, as coisas que são oferecidas são sacrifícios a demônios. Ou vocês acham que não, né? Quando chega agora no final do ano, quando as pessoas vão para a praia, elas estão oferecendo sacrifícios a demônios. Alguém já teve a oportunidade de final de ano em praia? É horrível, né? O mar no outro dia acorda, solta tudo que o povo levou para o mar, ele devolve, né? O culto a Iemanjá e tantos outros deuses que eles falam lá, os deuses da água e assim por diante. São sacrifícios a demônios que eles estão oferecendo, tá? Mas vamos lá para frente. Está ficando pesado, né? As pessoas dirigem a sua adoração a deuses que por natureza não são, entrando em associação com os demônios. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de culto, de festa e assim por diante. Se um cristão se envolve com festas idólatras, está expondo a si mesmo e a igreja ao culto aos deuses. E nós temos que saber que nós não podemos agir dessa forma. É impossível ao mesmo tempo ter comunhão com os demônios
e comunhão com o Senhor. Isso aqui é muito sério, né? Ou eu tenho comunhão com Deus, ou eu tenho comunhão com os demônios. Não dá para andar com o pé em duas canoas. Ou é uma coisa ou outra. Tá bom, gente? Vamos lá. Por último aí, a gente tem mais 10 minutinhos e eu vou terminar aqui. A idolatria também ofende a Deus. Por que a idolatria ofende a Deus? Nós vamos ver aqui. O apóstolo ensina que a idolatria não é uma prática sem significado, mas é algo totalmente maligno. Irmãos, qual que é a intenção de Satanás desde quando ele foi expulso do céu? Quem mata essa charada aí? Qual que é a intenção de Satanás? O que vocês acham? Isso aí. Ele quis ser igual a Deus. E o que ele faz com os seres humanos, dona Cida? Ele quer tirar o meu foco e o seu foco de quem? De Deus. Quando ele foi tentar Jesus, qual foi o foco da tentação a Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu vou dar todos os reinos da terra para você. Ele quer tirar o culto que é para ser só a Deus, ele quer que seja a outros deuses ou a outros demônios. Esse é o objetivo dele, gente. Desde a sua queda até o dia de hoje, essa é a intenção dele. Então, tudo que é idolatria é uma forma maligna de tirar a minha atenção e a sua atenção do único Deus que nós servimos. Quando ele tenta Adão e Eva no paraíso, ele tenta para quê? Para tirar a adoração de Adão e Eva a Deus. Ele falou assim, Deus não quer que vocês comam desse fruto para não se tornar igual a Ele. Não era isso. Não tinha nada a ver com isso. Deus não queria que eles comessem daquele fruto, porque aquele fruto não era só do conhecimento do bem e do mal, era o fruto da árvore da vida eterna. Não era para comer. E aí quando eles comem, eles então agora, é uma forma de idolatria, né? Porque eles colocam aquele fruto acima da comunhão com o Senhor. Então é maligna porque rouba a glória devida ao verdadeiro Deus. E porque leva as pessoas ao contato e à sujeição aos poderes espirituais inferiores. Então por que a idolatria é pecado e ofende a Deus? Porque rouba a glória que é devida somente ao nome do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que rouba a glória de Deus pode se tornar uma idolatria e destruição, e você pode ofender ao Senhor. Eis a razão porque o Senhor tem zelos, né? Aparece a palavra zelos. Adorar ídolos é ofender ao Deus verdadeiro, que não tolera rivais, nem comparações, nem alternativas. Então, a idolatria, irmãos, ela provoca o zelo do Senhor. A idolatria, ela tira o foco de Deus e coloca o foco em coisas malignas e demoníacas. Então que eu e você possamos tomar cuidado, né? Para que nada esteja à frente da nossa adoração, da nossa comunhão com o nosso Senhor, né? E eu, como disse, idolatria não é só imagens, idolatria pode ser o dinheiro, o seu salário, a sua casa, o seu carro, o seu filho, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração e tira Deus do centro, é uma forma de idolatria. E isso, irmãos, ofende ao Senhor, né? A gente vê uma sociedade hoje, estava comentando com meu amigo hoje de manhã, o Dani, afundada na idolatria, né? Afundada mesmo. A sociedade está afundada em ídolos, diversos ídolos. Oi? Sim, é um ídolo. É interessante, né, o que você está falando, porque eu saí de casa e esqueci o celular. Nos primeiros 10 minutos, parecia que ia dar uma fobia dentro de mim. Falei, meu Deus, mas se alguém ligar, se alguém mandar mensagem, o que é mais importante nesse momento? Aí eu vim relaxando o coração, fiquei tranquilo, mas olha para você ver, né? E hoje, se for ver, Nádia, as pessoas gastam, se for ver não, né? As pessoas gastam muito mais tempo em páginas de relacionamento do que em comunhão com a palavra, em comunhão com Deus.
A gente às vezes tira 30 minutos, 1 hora do nosso dia para ter comunhão com Deus. As outras horas a gente trabalha, mas um tanto depois de horas ou minutos a gente também fica nessas redes sociais, né? A Netflix hoje também, né? Quantos jovens e até adultos varam 3, 4, 5 horas assistindo séries e filmes. É uma forma de idolatria. Porque, irmãos, aquilo que ocupa todo o nosso tempo é o que a gente ama. Então pense bem sobre isso, né? O culto hoje é o corpo, né? Quantas pessoas hoje é plástica, é academia, é procedimentos. E quando eu falo academia, não é para saúde, irmãos. É para cultuar o corpo mesmo. Não quero ser assim, assado. É o culto ao corpo. E a gente vê hoje uma sociedade levada a isso. A gente precisa ter saúde, mas eu não posso cultuar o meu corpo. Eu tenho que cultuar o Deus que criou o meu corpo, tá? Cuidemos bem dele, mas a adoração e a glória é somente ao nome do nosso Senhor. Amém? Eu creio que até aqui Deus falou. Alguém tem alguma pergunta aqui na igreja? Não sei se aí no YouTube. Eu estou também sem meu celular, não consigo ver. Deixa eu ver se o Nani traz aqui para mim. Vamos ficar em pé, gente? Nós vamos orar. Obrigado, viu? Acho que não tem não, só pedidos de oração. Aqui na igreja tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Dona Cida, Dona Lourdes, os irmãos aqui? Não? Acho que o pastor Zé falou que o áudio caiu, mas deve ter restabelecido, né, Nani? Então nós vamos orar aqui, deixa eu ver quem pede oração aqui. A Ruth Alves, ela pede oração pela família dela e pela vida dela. Aí tem bastante gente, o Adriano, a Adri, a Sheila, o Igor, a Mariana, a Paula, o Dani, o pastor, a Ruth e a dona Denise estão com a gente aí, participando do culto. Vamos orar? Eu quero pedir especial pela vida da Rita Gonçalves, da Rita Sofa, pela vida do senhor Roberto, que está em tratamento também de leucemia, pela Lavínia também, que vai completar 1 aninho de vida, estava internada até, acho que terça-feira, ela estava internada e teve alta, graças a Deus. Alguém tem mais algum pedido aqui na igreja? Você colocou no grupo, a dona Olga, né? E quem mais? E dona Neuza. A dona Lourdes tem pedido, o seu Theo, dona Cida. Vamos orar então? E pela Ruth aqui também que pede oração pela vida dela. Vamos orar? Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Agradecemos ao Senhor por esse tempo de estudo da tua palavra. Obrigado, Paizinho, por cada texto, cada versículo, ó Deus. E que possamos, ó Deus, aproveitar da liberdade que o Senhor deu a cada um de nós e não vivermos de forma que desagrade ao Senhor. Que possamos viver de maneira digna, reta, que sejamos obedientes à tua palavra, que possamos tomar cuidado com a idolatria, que possamos tomar cuidado com a libertinagem, que possamos tomar cuidado, ó Deus, para não desagradar ao Senhor com a nossa maneira de viver. Senhor, toca nos nossos corações, toca em nossas vidas nessa noite, Pai. Oramos, ó Deus, por esses pedidos que foram colocados aqui na igreja, cada pessoa, cada vida, cada família, Pai. A dona Olga, a dona Neuza, colocamos a vida da dona Lourdes diante do Senhor, da dona Cida, do seu Theo, da esposa dele, Senhor, a dona Cida também, Pai amado. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a Ruth Alves que pediu oração. Abençoe também a irmã Rita Gonçalves, a irmã Rita Sofa. Abençoe o seu Roberto que está em tratamento também, Pai, de leucemia. A Lavínia, Senhor, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. E que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Envia a tua bênção, envia a tua provisão, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, cair também nas tentações do maligno. Livra-nos de todo mal, Senhor Deus, para que possamos andar segundo a tua boa vontade, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe também o nosso final de semana, os cultos da igreja. Abençoa, Pai, a assembleia que teremos também no domingo pela manhã. Que seja feita a tua vontade, ó Deus, para a liderança da tua igreja, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Filho,
e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, aos que estão em casa e também participando, obrigado pela participação. Domingo, lembrando, gente, nós temos a nossa assembleia 9h30 da manhã, tá? É das 9h30 às 10h30, e à noite às 7h nós teremos o culto de apresentação dos novos oficiais e também de Santa Ceia, né, dona Cida? Tá tudo certinho para domingo? Ceia do Senhor, então, no domingo às 7h da noite. Deus abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.